Eu sempre gostei de Super Mario 64 quando eu era criança. Lembro-me de jogar isso na casa da minha tia o tempo todo. Bem, um dia um pop-up apareceu do nada. Quando estava assistindo às cenas do jogo do YouTube, fiquei um pouco assustado e estava prestes a fechar a janela, até que percebi que era um site mostrando uma cópia perfeita em condição de Super Mario 64 para venda. Havia uma foto e tudo, e geralmente não confio nessas coisas, mas o sentimento de nostalgia me dominou e eu queria comprá-lo. A coisa toda era peculiar. Vendo como o dono do jogo queria que o comprador enviasse um envelope contendo R$ 20 ao endereço do site, ao invés de usar logo algo parecido com PayPal. O que tornou as coisas ainda mais estranhas foi quando que eu tentei acessar o site, depois de encontrar problemas com o jogo, a página estava longe de ser encontrada. Poucos dias depois, os R$ 20 terem sido enviados, eu recebo um pacote contendo a nova cópia do jogo. A primeira coisa que eu notei quando abri a caixa pequena era que a vinheta oficial com o Mario voando no ar aparentemente foi arrancada ou algo assim. Em seu lugar havia um pedaço de fita adesivo com o Mario grosseiramente escrita em marcador permanente. Eu me senti um pouco mal com isso, mas enquanto o jogo funcionasse eu não me importei. Montei o meu Nintendo 64 e coloquei o cartucho. A tela é ligada com a cara familiar de Mario que você pode esticar e torcer enquanto quiser. Lembrei-me de rir o tempo todo com os resultados quando garoto e decidi mexer em nome dos velhos tempos. Mudei o cursor sobre a orelha do Mario e puxei para proporções élficas. Eu ia fazer o mesmo na outra orelha, quando de repente a TV produziu ruídos provocados pela estática. Efeitos de som aleatório do jogo começaram a tocar junto com a estática. Enquanto tudo isso ocorria, eu podia ouvir uma voz fraca sussurrando em japonês. A voz era gaga e choramingando. Eu imediatamente desliguei do jogo e tentei novamente. Eu não me incomodei com a cabeça do Mario neste momento. Bastou selecionar um novo arquivo e comecei a jogar. Quando selecionado o arquivo, o jogo pulou o monólogo de abertura da PET e do pátio exterior. Mario acabou de ser colocado à direita dentro do castelo. Mais assustador ainda, Bowser não disse nada. Eu tentei ignorar e jogar de qualquer jeito. No entanto, eu também notei que não tinha música. Apesar de um silêncio de morte, não tinha nem todas ao redor para conversar. A única porta que eu poderia entrar era Bob Omb Battlefield. As outras portas nem sequer responderam aos meus comandos. O retrato de Bob Omb Battlefield não era a imagem habitual. Era apenas uma tela totalmente branca. Eu ainda estava tentando me convencer de que estes eram apenas problemas menores, e que eu não teria influência no jogo ao todo. Uma vez que eu entrei no retrato, a imagem foi de repente de uma tela em branco a pintura de Little Lava Land, onde sabe aquela imagem um pouco inquietante da chama com o sorriso do mal? Sim, foi quando eu comecei a ficar muito desconfiado. O menu de selecionar a missão surgiu, e ainda outro detalhe esquisito estava presente. Em vez de Big Bob on the Summit, a missão era chamada Turn Back. Eu não tenho nenhuma ideia do que me levou a apertar A, mas eu apertei. O nível parecia normal. Tudo era como eu me lembrava. Eu pensei que poderia finalmente aproveitar meu jogo favorito de infância. Mas então eu vi Luigi. Fiquei absolutamente chocado. Ele nunca esteve no jogo. Seu modelo não era mesmo uma troca de cores do Mario. Ele parecia um modelo completamente original. Luigi apenas ficou lá. Até tentei me aproximar dele. Ele começou a correr a velocidades inesperadas. Eu o segui e atravessou o nível. Coisas estranhas aconteceram enquanto eu o perseguia. Cada vez em que eu pegava uma moeda, os inimigos e músicas iriam ficar mais lentos, e a paisagem ficaria em cores mais escuras e mais mórbidas. Foi gradualmente piorando até que eu coletei a quinta moeda. Então a música parou, os inimigos ficaram no chão como se estivessem mortos. Eu estava muito assustado.
mas continuei perseguindo Luigi. Subi o morro. Não havia balas de canhão rolando tentando me derrubar. Eu realmente não estava surpreso a esse ponto. Luigi estava sempre fora da minha vista enquanto eu corria. Uma vez que cheguei ao cume, vi ainda um outro objeto fora do lugar. Uma pequena casa de campo. Era tudo que foi visto no topo da colina. Luigi estava longe de ser encontrado. A casa era certamente estranha para um jogo de Mario. Era velha, simples e quebrada. Independentemente dos meus medos, naquele momento eu fiz Mario entrar na casa. Assim que a porta se fechou, um retrato perturbador de Luigi enforcado imediatamente apareceu junto com um som assustador e muito assustador. Parecia um berro de violino, acompanhado por um piano batendo forte. Mario caiu de joelhos e chorou por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, a tela escureceu. Voltei para o castelo. Mario caiu fora da pintura. A imagem mudou de Little Lava Land à imagem de Luigi enforcado. A sala era diferente, dessa vez. Agora um pequeno corredor, todos com caras inexpressivas e túnicas brancas alinhadas no corredor. Havia outra pintura na extremidade oposta que me deixou completamente assustado. Era uma foto da minha família. Não era uma foto do tempo em que o Super Mario 64 foi lançado. Era uma foto muito recente. Lembrei-me de posar para ela na semana passada. Estendi a mão para o botão liga-desliga no N64. Não havia mais nenhuma maneira de que eu ia jogar mais isso. No entanto, mesmo já tendo puxado o botão, o jogo ainda estava ligado. Eu puxei para trás e para frente, mas sem sucesso. Tentei desligar todo o sistema, mas nunca saiu da tela. Eu estava mesmo ainda capaz de controlar o Mario. Eu não pude deixar isso ali para sempre. E assim eu continuei jogando. Fui para a foto da minha família e pulei para dentro. Apenas uma missão estava disponível. É claro, esta foi chamada de Run Don't Walk. Corra, mas não caminhe. Eu selecionei a missão. O nível começou em um corredor inundado com plataformas flutuantes na água. Mario aterrissou em um desses e virou a câmera para mostrar o que estava por trás. Um vazio silencioso e negro foi se aproximando lentamente de Mario. Ele não se parecia com nada, nem sequer parecido com gráficos acabados, apenas um gigante blob de blocos negros. Eu comecei a pular de plataforma em plataforma. Sem nenhum objetivo em vista, eu continuei correndo das trevas. Lenta, mas seguramente a ganhar velocidade. Isso manteve em curso para o que pareceram horas. Eu estava realmente duvidando de que algum dia haveria um fim. Mario estava andando em círculos. Finalmente, a massa negra pegou Mario e o envolveu nas trevas. Ele não gritou ou resistiu. A coisa o consumiu. Mario caiu fora da pintura e de volta para o castelo. Eu perdi uma das minhas 3 vidas. A sala era diferente agora. Alguns dos Toads tinham desaparecido, e o quadro parecia diferente. Minha família e eu estávamos nas mesmas posições, mas os nossos corpos estavam parcialmente decompostos. Parecia real demais para ser Photoshop. Parecia mais que alguém pegou nossos corpos mortos e tirou uma foto. Independentemente disso, eu pulei na pintura novamente. Mario estava em um quarto pequeno. Havia uma única missão disponível. Era chamada de I am right here. Estou bem aqui. Escrito assim mesmo. Eu selecionei a missão e me preparei para o pior. Mario aterrissou em um quarto pequeno e estava escuro. Não havia nenhuma saída visível. A sala estava vazia, exceto por um piano no canto. Eu sabia que isso significava. Eu estava preso lá dentro com um Mad Piano, piano louco. Eu me aproximei dele e ele começou a perseguir-me como sempre. Não havia nenhuma maneira a prejudicá-lo. Então não tinha escolha, senão deixar que o Mario levasse dano. Quando ele perdeu toda a sua saúde, a animação de morte habitual não aconteceu. Mario acabou atacado pelo piano. Ele caiu com seu sangue e tripas derramados no chão. E a câmera mostrou uma visão de cima para baixo de seu corpo. Uma versão distorcida da música
merry-go-round da Big Boomerang começou a trocar, enquanto a tela lentamente fez uma transição da foto no jogo para um esboço fotorrealístico do corpo morto de Mario na mesma posição. Foi muito perturbador. Eu estava chorando baixinho enquanto contemplava a imagem. Eu perdi uma outra vida. A foto da minha família foi mostrada novamente. Ficamos ainda mais podres do que antes. A visão para a pintura ficou ampliada como se estivesse teleportando novamente. Fui recebido com uma foto de Pet Castle do lado de fora. O castelo estava desmoronando em ruínas. Os campos estavam pegando fogo. O céu estava escuro com um brilho. A risada de Bowser era ouvida em um loop, enquanto no fundo as crianças cantavam ironicamente: "Você não pode salvá-la." Isso durou um longo tempo, até que um close-up do rosto de Pet, acompanhado por um grito extremamente alto, interrompeu o ciclo sem aviso prévio. A boca de Pet estava aberta, como se ela estivesse gritando, e seus olhos estavam vazios, como buracos negros. De repente, eu estava de volta no corredor, enquanto Mario foi novamente lançado para fora da pintura. Agora todos os Toads foram embora, e eu e minha família parecíamos muito repugnantes. As larvas estavam em buracos da nossa carne. Tripas estavam caindo fora de nossos corpos. O globo ocular do meu pai estava perdendo para fora. Era demais para suportar, mas algo ainda insistia para marchar adiante. Eu pulei na pintura com apenas uma vida restante. Desta vez, não havia nenhum nome para a missão, apenas um espaço em branco onde o título seria. Eu selecionei a missão e Mario desembarcou em uma ilha muito pequena no meio do oceano. Havia um sinal solitário. Lia-se Dive, mergulhe. Fiz exatamente como dizia e entrei na água. O mar estava escuro e vazio. Não havia nenhum peixe. Eu não era ainda capaz de ver qualquer coisa na água, além de Mario. Nadei para baixo. Eu continuei por algum tempo, mas Mario nunca ficou sem respiração. Contei cerca de 10 minutos nadando, até que decidi voltar a subir. Assim que eu girei em torno de Mario, ele veio. Um enorme, e quero dizer enorme em guia, saiu do nada e engoliu o Mario. Eu estava pasmo. Passou tão rápido que eu nem tinha certeza do que vi. A tela do Game Over não apareceu. Tudo que aconteceu foi um fade out. A foto da minha família e eu foi mostrada novamente. Éramos simples esqueletos agora, mas uma vez parecia muito real. Eu não poderia mover a câmera. Ela só ficou concentrada na imagem. Eu desliguei e liguei o jogo. Eu escolhi o meu arquivo, mas ele só foi para a foto do esqueleto da minha família. Tentei fazer isso mais 3 vezes antes de desistir. Eu queria desesperadamente parar, mas alguma força me impediu de ir embora. Eu decidi escolher o único outro arquivo salvo. A câmera, uma vez mais centrada na figura do esqueleto, mas dessa vez eles estavam em outra posição diferente, como se fossem de uma outra família.